E aí pessoal, eu me chamo Fernando e hoje mais uma vez eu vou te trazer uma outra técnica curiosa. No último vídeo sobre técnicas inusitadas, eu te mostrei uma técnica onde nós cortávamos o cacho do açaí, com o objetivo de fazer com que ele produzisse mais frutas. Mas hoje não é sobre açaí que nós iremos falar. Hoje nós iremos falar sobre o cacau. Hoje eu vou te mostrar uma técnica que algumas pessoas utilizam acreditando que realmente ela vai formar muito mais frutas. E a gente vai ver ela com calma no decorrer desse vídeo. Mas antes de irmos ao conteúdo do vídeo, gente, você já sabe, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, pra gente isso é muito importante. E verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve. Bora bater os 10 mil inscritos até o final do ano. E não se esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Eu tenho certeza que se você aprender algo novo conosco aqui no YouTube, você aprenderá todos os dias, lá no nosso perfil, no Instagram e no TikTok. Então, não nos deixe de nos acompanhar. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! No cultivo de plantas, existem muitas técnicas que parecem loucura. Muitas coisas que as pessoas fazem que a gente, no primeiro momento, acha que é doidice, que não funciona, que não faz nenhum sentido. Mas que quando a gente vai analisar com mais calma, tem até uma certa lógica. Tem gente que joga açúcar na planta, tem gente que pendura pedaço de carne nas plantas, tem gente que enrola as folhas. Então tem uma série de técnicas que são no mínimo curiosas, que podem ou não funcionar, mas que a gente tem que dar uma certa atenção, porque é dali, muitas vezes, que surgem técnicas inovadoras. No vídeo sobre o corte do cacho do açaí, muitas pessoas me falaram que utilizavam ela no seu plantio, e eu até fiquei meio espantado, porque eu não esperava que tanta gente assim usava ou mesmo conhecia tal técnica. Mas hoje, nesse vídeo, nós não iremos falar sobre açaí, nós iremos falar sobre cacau, e especificamente sobre a técnica curiosa de se utilizar sopradores de vento. Literalmente, você vai soprar os cacaueiros com o objetivo de formar mais frutas. Já deixa aqui embaixo nos comentários se você já viu essa técnica sendo utilizada ou mesmo se você já utiliza essa técnica. Eu, particularmente, conheci ela recentemente. Então, para começarmos o conteúdo, vamos logo ver as imagens, que elas, por si só, já falam muito. Nessa primeira imagem, nós temos aí um trator que está tracionando, está puxando um implemento agrícola. Esse implemento é chamado de pulverizador, atomizador. Ele é muito utilizado para a gente aplicar cauda, para a gente aplicar soluções nas plantas. Por exemplo, defensivos agrícolas, adubos. Então é utilizado para a aplicação de soluções, de caudas, de líquido. Mas nesse caso, nessa foto aqui, na verdade, ele vai ser utilizado para soprar, unicamente soprar os cacaueiros. Ele vai literalmente soprar um vento muito forte nas flores do cacau. Então tem esse caso do trator puxando o implemento agrícola, mas também a gente tem sopradores costais, aquele soprador que muitas vezes a gente vê o pessoal usando na limpeza de ruas, para tirar folha, para tirar poeira, aqueles sopradores costais portáteis. Aquele soprador também é utilizado por alguns produtores no plantio de cacau. Inclusive, foi a partir de um relato que eu ouvi de um produtor aqui no Pará que eu tive curiosidade de pesquisar sobre essa técnica. Esse produtor especificamente, ele é gigante, ele tem um plantio de cacau imenso aqui no Pará. E ele comprou, talvez, dezenas de sopradores para utilizar no seu plantio de cacau. E isso, no mínimo, me instigou bastante a pesquisar o motivo pelo qual ele fez esse grande investimento. Então, bora lá! Tanto o soprador costal quanto o atomizador no trator, eles têm o mesmo objetivo dentro dessa técnica, que é literalmente soprar as flores do cacau. Literalmente, o produtor quer que as flores sejam agitadas ao ponto de que o pólen contido nela seja dispersado pelo ambiente e, quiçá, cair dentro da estrutura feminina da flor e assim polinizar ela e, consequentemente, formar mais frutas. Esse é o grande objetivo dessa técnica. Mas para que você entenda o porquê de se fazer isso, é tão problemático assim a produção de cacau? É tão problemática assim a polinização das flores? E eu vou te adiantar que é sim. É muito chata a polinização natural do cacaueiro. E por conta disso, técnicas como essa são muitas vezes criadas para poder aumentar a produtividade. Só para você ter uma ideia, na literatura a gente encontra relatos de que cacaueiros podem ter de 12 mil até 125 mil flores em um único pé. Porém, no final, o número de frutas formadas de todas essas flores não chega nem a 0,01%. Ou seja, você tem aí milhares, na verdade, dezenas de milhares de flores, mas no final você tem algumas poucas centenas. E olhe lá
se chegar em uma centena de frutos. Então você tem uma conversão de flores para frutas muito pequena. Isso, por si só, essa pequena conversão de flores para frutos já demonstra o quão difícil é formar frutos no cacaueiro. Por isso, cada fruto formado é uma vitória. Agora, o que é que impede com que o cacaueiro forme frutos? Bora lá, tem várias barreiras que eu posso destacar aqui. Dentre elas, eu vou destacar a barreira genética, ou seja, a incompatibilidade entre as plantas ou entre o pólen de uma mesma planta polinizando as flores femininas da mesma planta. Ou seja, existe uma autoincompatibilidade entre os cacaueiros e entre as flores do mesmo cacaueiro. Existem muitas variedades de cacau e, por conta disso, cada uma delas vai apresentar ou não esse grau de autoincompatibilidade. Então, por si só, a barreira genética já impede a formação de muitas frutas. Além disso, temos também barreiras estruturais, biológicas. Ou seja, a própria planta, nas suas flores, ela tem uma espécie de concha. Essa concha, ela impede com que o pólen saia da estrutura masculina e caia na estrutura feminina. É literalmente como se fosse uma rede que vai capturando esse pólen e não deixa ele entrar. E também temos a questão dos insetos polinizadores, que no caso do cacau são poucos. É muito restrito o número de insetos realmente eficientes na polinização do cacaueiro. Ao contrário do açaí, por exemplo, que tem uma infinidade de polinizadores, o cacau tem poucos polinizadores. Aliás, bora falar um pouco mais sobre os insetos polinizadores. Aqui na América do Sul, o inseto polinizador que mais se destaca é uma pequena mosquinha. Só que essa pequena mosca, para poder ter uma população grande no ambiente do cacau, é importante que algumas condições estejam favoráveis, como umidade no ar alta ou mesmo a grande presença de matéria orgânica. Então nem todos os plantios vão conter essas condições. E aí, se a população dessas pequenas moscas é pequena, consequentemente, o número de polinizações no plantio também é pequena. Então aí nós temos um conjunto muito grande de barreiras que impedem a formação de frutas do cacau. Além também da mosca, tem a água e o vento, que são já aí polinizadores chamados abióticos, né? Ou seja, são condições climáticas que elas favorecem a polinização do cacau. Mas nem eles três juntos, nem a água, nem a mosca, nem o vento, eles todos juntos ali polinizando o cacau, ainda assim nós conseguimos converter um bom número de frutas numa árvore que produz muitas flores. Então é nesse cenário de dificuldades de formação de frutas que surge a técnica da ventilação forçada, que é essa técnica onde se utiliza um soprador de vento, costal ou no trator, para poder soprar as flores. O objetivo com essa técnica é literalmente você agitar ao máximo possível as flores, fazendo com que o pólen seja espalhado e a gente torce para que esse pólen caia na mesma flor, ou seja, na sua estrutura feminina, fazendo a fecundação dela e consequentemente formando frutas. Essa a nossa torcida, é isso que se espera com essa técnica. Agora, olha só o que eu destaquei. O pólen, o interessante é que ele cai na mesma flor, ou seja, ele sai da estrutura masculina e cai na estrutura feminina daquela mesma flor, naquele mesmo cacau, justamente para que se haja maiores chances de fecundação. Porque você imagina, vamos supor que a gente foi lá, soprou as flores e o pólen saiu voando. Já é difícil ele cair dentro da flor da onde ele saiu e fecundar a parte feminina. Agora imagina o tamanho da sorte que nós devemos ter para que esse pólen saia daquela flor e atinja uma outra flor pronta para recebê-lo. Ou seja, uma flor feminina já apta a receber aquele pólen. Aí as chances são muito menores, são mais raras de acontecer. Então a nossa torcida fica para que ele saia daquela flor, daquela estrutura masculina e caia na mesma flor, na estrutura feminina. Então, para que essa técnica funcione, é necessário que se utilize variedades de cacau autocompatíveis. Para que você entenda, dentro da espécie do cacau existem muitas, mas muitas variedades de cacau, cada uma delas com seus comportamentos específicos. E um desses comportamentos é ou não a autocompatibilidade. Ou seja, aquele cacau daquela variedade, ele pode ou não aceitar com que o pólen da sua flor fecunde aquela mesma flor. Então essa é uma característica que algumas variedades apresentam. Então, por exemplo, algumas dessas variedades que são autocompatíveis são a CPEC 2002, a CCN 51, a PH 16, a PS 319. Essas variedades, elas são autocompatíveis. Isso quer dizer que o pólen consegue fecundar a flor da onde ele saiu, aumentando as chances de sucesso com o uso dessa técnica usando o soprador de vento. Agora que você viu qual o objetivo do uso dessa técnica, vamos falar se ela realmente funciona ou não. Uma parte meio polêmica aqui desse quadro, né? Mas sempre é importante, antes de tudo,
eu falar que eu não estou falando aqui da boca para fora, tá? Eu vou falar aqui baseado em artigos científicos, vou falar aqui em palestras de pesquisadores da própria CEPLAC, que é um órgão responsável por grande parte das pesquisas na área do cacau, que inclusive vou deixar aqui todas as referências na descrição desse vídeo, tá certo? Não estou tirando da minha cabeça conclusões arbitrárias, tá? Tá tudo sendo baseado em artigos científicos que você pode consultar aqui embaixo. Então, o que você acha? Essa técnica funciona ou não? Apesar dela fazer sentido, apesar de que você, ao passar com um vento muito forte perto das flores, elas se agitam e realmente liberam pólen, e grande parte desses pólen cai nas flores, é muito importante que a gente saiba que ela hoje não é indicada para uso em plantio de cacau. Por mais que muita gente faça grandes investimentos na compra de sopradores de vento. Isso porque existem muitas barreiras, existem muitas perguntas a serem respondidas ainda até que essa técnica realmente seja eficiente. Bora lá, alguns desses pontos. Primeiro, qual é a distância ideal para nós termos do soprador para as flores? Ou seja, quando o vento sai do soprador, ele sai com uma certa velocidade. Só que à medida que ele vai se distanciando das flores, ele vai perdendo velocidade. Então, qual é a distância ideal do soprador para as flores para que essa técnica seja eficiente? Outra pergunta é, como que eu faço para conduzir o cacaueiro para que ele fique num formato de planta que eu consiga ter o máximo possível de flores acumuladas em poucos galhos? Porque, não sei se você sabe, mas se você não controlar o cacau, ele cresce com ramas para tudo quanto é lado. E aí as flores ficam muito espalhadas. E essa técnica, consequentemente, fica ineficiente. Porque você vai ter que ficar caçando flor por flor até você conseguir polinizar todas elas numa única planta. Então, quanto mais juntas forem essas flores, quanto melhor for o formato da planta para favorecer o uso dessa técnica, mais eficiente ela será. Então, por enquanto, também essa pergunta ainda não foi respondida. Mas, sem sombra de dúvida, a principal barreira hoje existente para que essa técnica realmente seja eficiente é a indução floral dos cacaueiros. Entenda o seguinte, lembra que a gente passa com um trator dentro do plantio? Você já se perguntou se as flores vão estar prontas para receberem esse vento todas ao mesmo tempo? Dificilmente isso vai acontecer. Isso porque as flores do cacau, elas não estão todas prontas ao mesmo tempo. Além disso, imagina, se em uma única planta nem todas as flores estão prontas ao mesmo tempo, imagina no plantio onde tem vários pés plantados. Será que todos eles ao mesmo tempo estarão com flores prontas para receber esse vento? Essa técnica, por consequência disso, vai ser ineficiente. É por isso que, apesar dela se demonstrar promissora, apesar dela demonstrar já ter resultados interessantes em plantios experimentais, mas ela só vai realmente funcionar a partir do momento que nós tivermos a capacidade, a tecnologia de fazermos a chamada indução floral, ou seja, a partir do momento que nós conseguimos controlar o momento em que um plantio, um bloco de cacaueiros, esteja todo em plena fase de floração. Enquanto nós não tivermos o domínio sobre como fazermos o cacau florar, nós não teremos eficiência no uso da técnica do soprador de vento. Então, o que eu posso concluir a partir dessas pesquisas que eu fiz é que, infelizmente, muitos produtores estão gastando muito do seu recurso, investindo em máquinas, em sopradores de vento, talvez até mesmo em tratores para poder tracionar esses pulverizadores agrícolas, com o único objetivo de soprar as flores do cacau e, na verdade, no final das contas, essa técnica se demonstrar ineficiente. Você está gastando muito dinheiro para ter pouco resultado. Então, no final das contas, infelizmente, ainda não é o momento de se utilizar essa técnica tão curiosa. Agora me fala aqui embaixo nos comentários se você já tinha visto essa técnica ou mesmo se você utiliza essa técnica. E me fala aqui, de repente você tem um outro resultado aí na sua produção. De repente, no seu plantio de cacau, essa técnica está funcionando muito melhor do que mostram as pesquisas. Quem sabe? Eu espero realmente que você tenha gostado dessa curiosidade em saber sobre o uso dessa técnica no plantio de cacau. Em retribuição, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like. Pra gente isso é muito importante. Verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve e não se esquece de compartilhar esse vídeo nos grupos de plantio de cacau. Eu tenho certeza que as informações que eu te trouxe hoje vão te ajudar muito a melhorar o seu plantio de cacau. Então, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.